maravilhosa! Está começando mais um episódio do podcast Entre Elas. Eu sou a Renata Souza, estou aqui com a Vanessa e com a Gabi e com ela. Ela, que é a mãe da Giovana e do Antônio, casada com o Juninho, especialista em implantes e próteses e aperfeiçoamento em DTM. Seja muito bem-vinda, Tati Guimarães. Obrigado meninas, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no projeto, admiro, sou fã do projeto, tá? Ai, que coisa boa! O prazer é todo nosso, todo. Com certeza. Obrigada, gente. Que honra receber aqui a dentista da família, uma dentista super humana, uma super profissional, que olha as pessoas por inteiro. Eu faço questão, sabe? Eu falo, a Renata tá brincando assim, mas é verdade. Eu Brincando não, é sério, É Tati? sério, já passei a responsabilidade, né, de atender o maridão, a Natália, a Renata também. E cada dia mais eu tenho essa alegria, sabe? Vem um paciente, acaba trazendo o esposo, o filho, o vô, a empregada. Então, hoje eu me considero realmente uma dentista da família e sempre com os traços, o atendimento, o acolhimento humanizado. Isso aí eu não deixo, é a minha marca registrada, do sentado, conversado, ouvir o paciente. E tô feliz aí. Tati, uma das, suas especialidades é a questão do bruxismo. Como que o paciente chega até você? Ele sabe que já tem o bruxismo ou ele sente algum incômodo e aí que você identifica? Como que é esse processo? Então, Gabi, a maioria das pessoas, às vezes, vão ao consultório porque um pedaço do dente quebrou, porque tá com algum desgaste, porque tá com dor. Normalmente, o paciente procura a gente quando ele chega a ter dor. E aí, durante a anamnese, que é a consulta, a gente vai investigando, ele vai ouvindo o paciente, a gente começa a contar alguns sintomas, começa a montar ali o diagnóstico, né? Que o bruxismo, ele não é só o hábito de ranger os dentes. Ranger ou apertar o dente é só o último processo de uma cadeia, de um ciclo de sintomas. Então, às vezes, o paciente chega com um tipo de queixa e durante a anamnese, observando a dentição do paciente e a rotina do paciente também, que se leva muito em consideração, aí eu chego num diagnóstico de bruxismo. E muitas das vezes o paciente fala assim, não, eu não aperto o dente. Não, eu não ranjo o dente, não. Daí eu peço ele, eu oriento, faço a educação do paciente e depois na consulta de retorno o paciente fala, eu aperto o dente, eu ranjo o dente. E aí ele começa a entender que aquela queixa inicial dele começa a fazer sentido. Quando eu conto que o bruxismo causa, o apertamento dental causa, os impactos, né? Porque o que a gente vê, o que o paciente chega no consultório é só a ponta do iceberg. Uhum. Então a base, o motivo, a causa tá muito mais profunda. E o que causa? Isso. Então, o bruxismo, que a gente considera o apertamento, o desgaste do dente, né? Ele é um fator multifatorial, que a gente fala assim. A etiologia, que é a origem dele, né? Vamos usar assim, as palavras mais populares. São diversas origens. Por exemplo, o primeiro mito, a primeira coisa que as pessoas pensam que tem a ver com o bruxismo, por ser um apertamento de dente, é má oclusão. Então já tira isso de cabeça. Bruxismo não tem nada a ver com dente. Então, não tem como falar que vai usar aparelho, que vai corrigir alguma coisa no dente, que vai melhorar o bruxismo. Até porque pessoa que é edêntula, quem usa dentadura tem bruxismo. E aí? Nossa, eu não sabia. Pra mim é novo. Então, o bruxismo, a gente já começa com esse mito, sabe? E, infelizmente, a odontologia ainda não tem um consenso único. Então, é muito achismo. Eu acho que esse paciente deu bruxismo por causa eu acho. Então, o que é o correto? O que a gente vê hoje em dia e que eu tive fazendo um segundo aperfeiçoamento, eu já tinha feito em 2018, e agora eu fiz uma reciclagem, um aperfeiçoamento em DTM, que são os distúrbios da articulação temporomandibular, que nada mais é esse abrir e fechar de boca. Então, esse professor, que chama Ricardo Thanos, que hoje é um renome, é uma autoridade nesse assunto, autor de 2 livros, eu fiz esse curso novamente, né? E aprendi um pouco mais, e ele
continua falando aquilo que ele me falou lá em 2018. Não adianta aplicar botox para bruxismo, não trata, isso não é tratamento, às vezes até piora. E também não tem nada a ver com dente. O bruxismo, ele é a posição muscular, ele tem fator emocional, às vezes um fator postural. E querendo ou não, gente, o bruxismo, o apertamento dental, é o mal do século XXI. Eu tenho, mesmo. eu sofro com esse mal, eu uso a placa, então quer dizer que a placa também não é o tratamento. A placa é um excelente aliado, é um dos tratamentos possíveis que a gente tem para controlar. Por exemplo, se eu afirmar aqui, a Gabi é diabética, Deus me livre, a Gabi é diabética, você toma insulina. A insulina trata a diabética, você deixa de ser diabética porque você toma insulina? Não, então a insulina ajuda a controlar aqueles sintomas, ajuda a manter a Gabi estável, para a saúde dela ficar estável, mas ela não trata, ela vai continuar sendo diabética. Então a placa é um dos recursos que a gente tem quando bem diagnosticado e bem indicada. A placa, ela ajuda a não ter o contato noturno, né? E aí não ter o desgaste, que seria uma causa secundária, né? Uma consequência aí maligna do bruxismo. Eu sinto que quando eu não uso a placa à noite, eu sinto dor, né? Às vezes a dor de cabeça, acordo com isso aqui, com essa musculatura doendo. E eu percebo também que depois que eu comecei a trabalhar com cílios, essa posição, não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu sinto que eu fico assim, ó, durante o dia. Existe placa para que eu possa também trabalhar com ela? Existe, e nesse aperfeiçoamento que eu fiz recentemente, o professor ainda falou, hoje a gente tem 3 níveis, 3 diagnósticos assim de bruxismo. Tem o bruxismo em vigília, que é o que a gente aperta dente de dia. Tem o bruxismo noturno, que é o famoso ranger, então faz um movimento de lateralidade, causando um desgaste severo nos dentes aí rápido. E tem o bruxismo que ele pode acontecer noturno, mas que ele não range. É uma mistura do apertamento dental, porém noturno. Então é o que você fala, às vezes você acorda travado, você acorda com uma dor muscular, entendeu? Então essa periferia, essa musculatura ao redor da boca que sustenta a mandíbula, ela acorda fadigada porque você passou a noite inteira apertando. Aí eu te pergunto, você tá dormindo? É uma coisa inconsciente. Por que tá apertando o dente à noite? Aí a gente vai olhar o hábito do paciente. Então, um diagnóstico, uma primeira consulta, quando o paciente chega com dor, chega com essa queixa e tal de ATM, é uma consulta de no mínimo 50 minutos. Então, isso cai também naquela questão de, dentista não cobra consulta. Eu, graças a Deus, desde que eu formei, eu cobro consulta. E quando é uma consulta para ATM, eu já reservo um horário maior na agenda, porque a gente tem que dar atenção. Não é só abre a boca e fecha, tá desviando para cá ou para lá, pede uma panorâmica, tem ou não tem alteração. Não é isso, não. É muito mais além. Por exemplo, quem tem mais tendência a ter apertamento dental e bruxismo? Mulheres. Muito legal, né, ser mulher, gente. Hormonalmente falando, a gente já tem essa indisposição, né? Essa consequência aí pra nós. Então, a nossa musculatura é uma musculatura mais relaxada. Quem tem mais tendência a sofrer lesões, vai jogar um vôlei, um beach tênis, torceu, pisou todo, torceu o joelho. Mulher. Homem geralmente vai pra fisioterapia porque machucou jogando bola, porque operou, porque teve desgaste. Mas você não vê, homem torce o pé, coloca um gelo e melhora. Mulher torce o pé, dá rompimento ligamentar, tem que fazer fisioterapia, dá encurtamento, dá uma coisa. Então, biologicamente, a mulher, ela já tem a biologia dela, o músculo dela mais alongado, uma elasticidade maior, o que pode causar uma instabilidade ao abrir e fechar a boca. Então, fator de risco, grupo de risco, mulheres, né, pela questão biológica, e depende muito da profissão. Profissões que têm concentração são também o grupo de risco. Então, entra aí. As designers. Os dois, então. Contador. Gente, contador aperta dente horrores, porque fica ali o tempo todo. Quem mexe com edição de filmes, né, de vídeo e tudo, às vezes fica numa postura, ó. Tá lá mexendo no computador e apoia aqui, ó. Então, essa postura, apoiando,
Concurseiros, quem estuda para concurso, fica lá no computador e tudo. Então, ficar de um lado só, apoiando, quando você empurra aqui, ó, eu não tô nem empurrando, só apoiando o peso na minha cabeça. Então, isso causa é como se fosse uma postura mesmo. Se você ficar encurvado, você vai começar a ficar. Então, a hora que você endireita a sua postura, tem toda uma resposta muscular de juntas. E aqui, gente, é a mesma coisa. Então, assim, todas as profissões que requer caixa, operador de caixa, às vezes segurança, designer de sobrancelha, design de cílios. Eu fiquei 1 ano, 2 anos direto colocando cílios com a Renata, todo mês indo lá bonitinho colocando cílios. Cada deitada lá na maca dela é 1 hora, 1h20. Então ela tá ali em cima da gente, ó, pensando. Aí por dentro, por trás da máscara dela, ela tá assim, ó. Joga pra um lado, joga pro outro, joga pra frente. Segredo. Vanessa não coloca esse segredo, viu? Depende do depende. dia que a pessoa tiver mais malzinha. Tipo Aí a assim, pessoa coloca. preto em branco. tipo o dia que eu fui com esses problemas meus de bruxismo e bater os dentes, quebrei o dente da frente, esse aqui, Nossa, fiquei igual o Debbie Lloyd do filme. Linda. Lindo, e eu tinha uma festa pra ir. Aí vai eu na festa, quem me conhece sabe, né? E à toa, e fala mais que No dia da festa, a babadeira. pessoa assim, Perdeu o sabão, aí na festa. Peguei uma lixa, gente, de dente, vou confessar, tá? Perto da dentista, uma lixa de unha. E fui. Vai ficar mais ou menos. Aí eu você ri errou assim, os ó. dois? Oi, gente, tudo bem? Joia, né? Beleza. Gente, que situação. Que situação. Mas aí eu encontrei a dona Tati. Né, Tati? E aí não precisou mais lixar os dentes com Não, porque lixa agora de meus unha, dentes né? estão aqui. Olha Glória que a lindos meus Deus. dentes. Não E tem tá dente de lindo caixinha, né? mesmo. De chiclete. E tá lindo mesmo, viu? ô Tati, mas e pra pessoa descobrir que tem ou não? Como que eu sei que eu tenho o bruxismo? Porque, na verdade, Que sinais que quem ela tem vai- problema de dente, Uhum. procura quando tá doendo. Uhum. Tá, o bruxismo, ele me incomoda ali. A Renata falou que dá dor de cabeça, tem outros sintomas que não só a dor de dente. Uhum. Então, como eu procurar você antes disso, antes de estar no limite? Entendo. Bom, quando o paciente consegue identificar que tem alguma coisa errada, que tem alguma dor, um músculo, uma fadiga, o sinal já é o suficiente para você estar procurando um dentista. Uhum. Ou, às vezes, a gente, igual eu tô te contando, às vezes o paciente procura por outro motivo. Por um dentinho que quebrou, uma pontinha de canino ali que quebrou, que teve um desgaste. E daí, durante a observação ali clínica, os movimentos ali dos dentes, eu começo a instigar e começo a investigar isso. Mas, às vezes, para a pessoa, a dor de cabeça no final do dia, e a gente que é mulher acha que é normal ter dor de cabeça, né? Uhum. Então, às vezes, uma dor de cabeça que sempre está acontecendo no final do dia pode ser uma indicação de um apertamento dental durante o dia. Aí chega no final do dia, a musculatura fadigada. Uhum. Ou uma dor de cabeça ao acordar também já é um sinal que pode procurar. Uhum. Ou até mesmo estralos. Às vezes a pessoa vai bocejar, vai fazer algo, aí sempre está estralando. Dor aqui. Dor ao abrir a boca. Fui comer um sanduíche, abri a boca e ficou dolorido. Essa dor aqui é insuportável. A hora que acorda, se eu esquecer da placa, Quando acorda, às né? vezes não tem a dor de cabeça, mas aqui assim, ó, É. você vai fazer assim, ó, ai, que ó, dói inteirinho. E essa placa é você, como dentista, que passa a melhor placa para cada caso? Existem Isso. placas diferentes? Existe várias placas, materiais, tem materiais que são de acrílico, né, o acetato. Tem uma placa emergencial que a gente faz no consultório. Por exemplo, Tati, acordei hoje, tô morrendo de dor, tô travada, não consigo abrir a boca. Então, a gente tem placa emergencial para ajudar a abrir a boca, para destravar. A gente tem placa emergencial para poder, às vezes a pessoa tá fazendo o movimento errado, então a gente tem placa com stop para poder parar, para travar. Tem a placa lisa, né, que na maioria das vezes os dentistas recomendam, que ela serve para não encostar os dentes. E além do material, Gabi, da espessura correta, e se ela vai ser lisa ou não, se ela vai ter um descanso ali, um lugar para os dentes de baixo encaixar ou não, a gente também precisa pensar na espessura. Porque a gente não pode
abrir demais e também não pode ser fino o suficiente que ainda passe essa percepção que os dentes estão tocando. Então, mais do que o material, saber a indicação e saber a espessura da placa faz toda a diferença. Porque tem muita gente que fala assim, eu fiz placa e não consegui usar. A minha placa, nossa, de 6 em 6 meses eu tenho que refazer placa. Então, assim, tá errado, a placa não tá ajudando, né? Então, tem que investigar mesmo e chegar no diagnóstico correto e começar a tratar de forma correta. E uma dúvida que é até minha. Por exemplo, eu tenho problemas respiratórios. Adenoide, amígdalas, tive que retirar, fazer operação e tudo mais. É um fator que contribui? Porque eu sinto, por exemplo, que eu fico muito com a boca aberta. Isso também contribui? Tem alguma relação? Contribui. A posição muscular, que o bruxismo tem muito mais a ver da posição muscular do que dental. Então, quando que os dentes devem encostar durante o dia? Quando a gente engole saliva, ó. Engoliu, encostou. No demais do dia, a gente deve ficar lábios em repouso, linguinha no céu da boca, dentes desencostados. A gente tem aplicativo para isso, que às vezes o paciente fala assim, não, eu não aperto o dente. Aí eu baixo o aplicativo, ela faz lá responde, né, as perguntas lá, o questionário, e ele vai disparar de certo em certo tempo. E você responde se você estava apertando ou não. No final do dia, ele te emite um relatório. Aí o paciente volta e fala, tá apertando. Então, às vezes, quem tem disfunção respiratória tem uma posição de ficar mais aberta, né? E às vezes, um respirador bucal. E isso, às vezes, à noite, por você ficar com a musculatura assim mais aberta, ela pode causar, como se diz, um efeito rebote. Então, à noite, talvez você trava os dentes, né? E pode tentar compensar essa falta de resposta muscular que você tem durante o dia. Tanto, olha pra você como é que é tão assim, né? Não tem ali 2 mais 2 é 4, né? Não tem uma ciência exata, tem um caminho exato. Da mesma forma que ficar com a boca aberta e muito em repouso pode estimular à noite, aí você tá apertando, ficar também com os dentes tocando durante o dia, você fica com aquela resposta muscular, sabe? Então, assim, é aquele entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Você passou daquele limite ali, você já pode estar tendo um fator predisposto para poder estar tendo bruxismo. E atrapalha os dentes, o bruxismo? Atrapalha. O hábito de apertar e de ranger vai desgastar o esmalte, que é a primeira camadinha ali, a parte mais dura do dente. Então, assim, igual a Renata, vou fazer um clareamento e tudo. Quem tá com o dente íntegro faz o clareamento ele não deve doer. Então, às vezes, a pessoa já tem uma sensibilidade, toma água gelada, água com limão, e sente sensibilidade, então quer dizer que aquele esmalte, que é a última camada ali do dente, ele tá com alguma trinca, ele tá com algum furinho ali. Então, quando você já começa a ter sensibilidade, a gente deve investigar que algum lugar no seu dente está desencapado. É igualzinho um fio desencapado, entendeu? Pode ser na incisal, aqui nessa parte que a gente mastiga, ou pode ser também perto da gengiva. Então, às vezes, o incômodo do dente, a sensibilidade, o desgaste no dente, pode. Também não quer dizer que sempre vai ser, mas pode. Na maioria das vezes tem a ver com esse bruxismo aí. É por isso que eu não faço clareamento, porque dói. É muito Incomoda. sensível os seus dentes? Sim. Eu não A sei gente como tem- que está hoje, né? Se tem as novidades aí do Aí a gente tem um protocolo, laser. exatamente. Quando o paciente já tem a sensibilidade, seja por bruxismo ou não, né? A gente tem protocolos de dessensibilização, protocolos para investigar. Tem até uma luzinha, assim, tipo ultravioleta, para a gente ver se tem alguma trinca, avaliar a trinca no dente. E às vezes o esmalte é até vulnerável, a gente chama de esmalte vulnerável, que é o quê? Um esmalte um pouquinho mais fino, mais poroso. Por exemplo, pessoas que acabou de usar aparelho, naquele grupo de risco lá. Pessoas que acabou de usar aparelho. Você usando aparelho, aquele bracketzinho, que é aquele metalzinho que fica colado, ao redor dele, então junta placa. Por mais que o paciente escove, aquela placa bacteriana, ela tem um pH ácido. Dente em meio ácido, ele vai ficar poroso. É como se você pegasse um limão e fosse pingando num granito. O granito é duro, o dente é duro. Porém, a composição molecular dele, se a gente ficar associando ácido,
Então, ele vai ficar poroso. Então, um esmalte poroso, ele pode causar sensibilidade. Pessoa que tem refluxo. Pessoa que tem refluxo tem muita sensibilidade. Hoje em dia está muito na moda, de uns anos para cá, água com limão, os shots da imunidade, pessoa que treina em jejum. Então, assim, você bebe uma água com limão, vai para academia em jejum e vai pegar peso. Então, você aperta o dente em cima de uma saliva ácida. Então, isso tudo é uma série de fatores que durante a consulta, que durante a anamnese, eu vou investigando e vou trazendo rotina do dia a dia, desde o que você come no café da manhã, a sua rotina, se tem atividade física ou não, a sua profissão, o seu hábito postural do dia a dia. Tem gente que tem mania de roer unha, então às vezes desgasta só de um lado que do outro, e por aí vai. Aqui, ó. Leva Tá descrevendo. tudo, né, na mão, né? Gente, Gabi. Você é ansiosa, Olha Renata? aqui, Gabi, minhas unhas que lindas. Hoje a Tati fez, né? A Renata já tá lá comendo os cantinhos. Não é? Não é mesmo, amiga? Então acaba que desgasta, então. Falou verdade. Tem que confessar, né? E deixa eu tentar. Outra, né? Porque eu tô cheia de dúvida. A consulta. Consulta que deixar A falar do consulta, implante, vamos tá? lá. Que é a especialidade dela, das Não, próteses. vou deixar também. Mas é a questão de deixar torto. Por quê? Por exemplo, no meu caso, eu já usei 3 vezes quase aparelho. E os meus dentes voltam. Então, assim, já fiz cirurgia, já fiz tudo. Então, assim, eu não sei se tem a ver com essa questão, porque meu marido fala que eu ranjo de noite os dentes, faço barulho. Não sei se tem a ver com bruxismo, que meus dentes voltam e ficam tortos de novo, ou se tá relacionada à sua Pode. especialidade. Pode ter relação, sim, Gabi, porque se você já tem o companheiro aí que fala que você arranja à noite, por mais que você não tenha dor, olhando assim, a gente não vê um desgaste severo, não vê nada que chame atenção, mas você tem essa queixa que usou o aparelho, colocou, entortou. Colocou o aparelho de novo pela segunda vez, entortou. Será que os 3 profissionais que colocou o aparelho, será que os 3 foram, assim, ruins? Será que não conseguiram uma excelência? Agora, o que a gente tem que avaliar? O dente, ele não está soldado no osso. Ele está preso por algumas fibras. Da mesma forma que o aparelho, ele consegue movimentar os dentes, se a gente ficar com uma força contínua aqui, ó, em um dente só, experimenta ficar, não precisa fazer força, não. Só encostar o seu dedo e ficar pressionando. Posso contar um segredo? Ah, Sabe o que eles me ensinaram? Porque o meu dente sempre volta pra trás, né? aham. Ficar com a língua A língua. empurrando pra frente. Exatamente. Qualquer força constante, não precisa ser forte, pode ser uma força leve. A língua encostando, ela vai movimentar a dente. Ela vai movimentar a dente. Então, às vezes, o aparelho alinhou os dentes perfeitinho. Até com a contenção. Você usou a contenção, mas aí, ao longo dos anos, mês após mês, milímetro por milímetro, você pressionando ali. O movimento que você pressiona, você pode sim tirar um ou outros dentes do lugar por causa do apertamento de dente, por causa do bruxismo. É bom, né, pra gente saber também se acontecer isso, é bom a gente procurar não só um profissional que coloca aparelho, mas um outro profissional que também entenda, né? Exatamente. Igual, eu recebo muitos pacientes procurando aparelho, quero colocar aparelho, vim fazer uma limpeza, olhar se eu preciso fazer alguma cárie, alguma coisa assim, para eu estar colocando aparelho. Aí eu falo assim, mas para que vai colocar aparelho? Ah, é porque eu tenho bruxismo e alguém me falou que o aparelho melhora o bruxismo. Aí a gente fala, opa, peraí, já começa a acender uma luzinha aí de alerta. Não quer dizer que o aparelho, a gente não pode jogar essa responsabilidade em cima do aparelho. Agora, pode ser, tem alguns casos, que a pessoa tem uma dentição torta, na hora que ela mastiga tá tudo desestabilizado. Então, o que é a causa? A gente sempre tem que pensar na causa. Então, a causa da Gabi ranger dente era porque ela tinha um dente mais alto que o outro, ela tinha dentes desalinhados. Colocou o aparelho, alinhou, a sua musculatura entende que é igual um carro. Se você calibrar só os 2 pneus da frente e deixar os de trás murcho, a sua suspensão, seu balanceamento vai embora. Então, a boca é a mesma coisa. Então, pode ser que até um dente fora do lugar, um dente que não está no alinhamento correto, ele pode ser a causa que está fazendo a sua musculatura contrair, porque ele quer estabilizar, ele quer contato. Os sisos
também é muito comum, o siso? O siso também é muito comum, porque quando o siso tá nascendo, ele vai incomodar. Às vezes não tem espaço, às vezes ele encosta no dente vizinho, às vezes você mordia de uma forma. Aí o siso tá nascendo, você começa a morder de outra forma, então você muda a sua mastigação. Por isso que eles falam que o siso entorta os outros dentes. Só pra doer. Só pra doer. Então, a verdade sobre o siso é essa. Não que ele Desculpa, seja o siso. Hulk. Não que ele seja o Hulk que ele empurra todo mundo. Não, o dente não tem. Para um dente movimentar o outro, a hora que ele encosta, antes dele movimentar, ele pode causar uma reabsorção nesse dente. Mas os sisos nascendo, você tinha um padrão de mastigação. O siso vem nascendo, você muda o seu padrão de mastigação. Encostou dente onde ainda não encostava antes, o dente pode movimentar. Então, daí a gente tem a indicação do aparelho, sim, tá? Mas não quer dizer que todo o tratamento, comecei a estralar a boca, comecei a ranger dente, eu vou ter que colocar aparelho. A gente não pode jogar essa responsabilidade para ortodontia, não. Ô, Tati, e clareamento? Eu quero fazer clareamento. Porém, eu tomo café todo dia. Ele vai voltar quando? Então, a gente não pode dar uma certeza, uma previsão, assim como eu posso te falar que o café pode não ter nada a ver com a satisfação, o resultado do seu clareamento. Existem muitos artigos científicos que fizeram um grupo de pesquisa. Então, tantas pessoas fizeram o clareamento com o mesmo gel, com a mesma concentração e não fizeram uso de nenhuma substância com pigmento. Vinho, ketchup, molho de tomate, café. E o outro grupo comeu sem restrições, porém eles enxaguavam a boca. Tomou um café, bebe uma água. Enxagou ali, ou cospe, ou engole a água. Fizeram um bochecho após. Os dois grupos chegaram nos mesmo nível de satisfação. E a durabilidade também de ambos os grupos, monitorados aí a longo prazo, eles também tinham uma porcentagem, assim, muito parecida. Então, hoje, no clareamento, a gente já não fala mais, tem que ficar sem beber café. Não. O que a gente orienta o paciente? Fez o clareamento, por exemplo, tem gel que a gente usa de dia e tem gel que usa à noite. Qual que é melhor? Depende do seu perfil. Então, dependendo da sua profissão, do seu perfil, dos momentos que vai dar certo de você estar usando, a gente vai indicar o melhor gel para você. Os dois gel vão chegar no resultado. Os dois peróxidos vão penetrar no esmalte, atinge um pouco de dentina, que é a camada um pouquinho do dente um pouquinho profunda, e vai acontecer o clareamento. Agora, o que vai fazer o seu clareamento durar mais ou menos, talvez seja a espessura do seu esmalte. Então, é uma condição biológica. Então, tem gente que faz clareamento e de ano em ano, de 2 em 2 anos, já nota que os dentes voltaram e precisa fazer um tipo de retoque. E tem pessoas que fazem e fica 5, 10 anos. Então, às vezes, tem muito mais a ver da espessura do seu esmalte, o esmalte fino, o esmalte mais grosso, né, mais espesso, do que com o que você come durante o clareamento. Então pode fazer o clareamento com segurança, não precisa largar o cafezinho. Isso aí é verdade, porque o Paulo, por exemplo, fez clareamento há não sei quantos anos. E o dente dele consegue ser mais branco ainda. Assim, sempre tá com um dentinho branco. Eu nunca E o fiz. meu, eu posso fazer, pouco tempo volta. Eu nunca fiz, porque eu sempre pensei, gente, eu vou ter que deixar o molho. Sabe? O café, eu tomo café, mas assim, só de manhã e à tarde. Tomo 2 vezes. Não sou aquela que toma café o tempo todo, mas eu gosto. Mas largar o molho eu falo que hoje... café eu tomo, depois eu bebo água. Isso é um hábito. Escovar os dentes também, né? Eu sempre... Eu fiz muito tempo atrás, quando eu tirei os aparelhos. Aí a orientação que eu tive era essa. Tomou café, alguma coisa, suco, que tenha uma pigmentação, já escova o dente, assim que finalizar. É tipo isso também? Funciona? Aí a gente entra em outra questão, né, dos mitos e verdades. Toda vez que você alimenta, Gabi, pode ser um café. O café, ele tem pH ácido. O azeite tem pH ácido. A salada tem um pH ácido. Então, você toma um café. A sua saliva ali, temporariamente, ela está ácida. Então, o que é o ideal? Tomar uma água para neutralizar o pH. E aí, depois, você escovar. Não sabia. Então tem que tomar água antes de escovar. Até escovar os dentes em jejum. A pessoa acorda em jejum, todo mundo vai ter um pouquinho de saliva mais ácida, fica mais espessa. Quando a gente dorme, diminui a salivação. Então, você tem um pH da boca, ao acordar, mais ácido. Então, você esfregar aquela saliva ácida
Ah, mas a pasta de dente é básica, vai neutralizar. Sim. Aí eu te falo, na química, ácido e base reage, forma sal mais água. E esse sal, essa reação ali, ela acaba que tá fazendo uma esfoliação a mais no dente, que é o que a gente não quer. A gente quer polir o esmalte, a gente não quer arranhar o Ó, esmalte. dessa eu não sabia também. vendo? Então, Não sabia. acabou de almoçar, bebe uma água, o ideal é esse, bebe uma água, aguarda 10 minutos. Toda vez que algum paciente vai fazer um clareamento, eu sempre mando essa instrução. Uhum. Ao comer qualquer alimento, aguarde, beba um copo de água, aguardar 10 minutos. Escovou o dente, vai fazer o clareamento noturno, escovou o dente, aguarda 10 minutos, beba um copo de água para depois usar a placa. Então, tirar a placa pela manhã do clareamento. Escovar aquele gel, tá errado. Acabou de escovar dente com uma pasta de dente que tem um pH básico e acabou de colocar o gel por cima, dá sensibilidade também. Então, também tá errado. Olha, então, tudo tem uma explicação. Outra tem coisa também que me explicação. perguntam, já me falaram, eu tomava café e depois tomava água. Aí fala, menino, faz isso não, vai trincar os dentes. Porque a água, o café Pode quente e olhar a que o água meu tá fria. tudo trincado. Bom, o esmalte, o coeficiente de dilatação térmica, né, que a gente fala, igual um metal. O metal, ele, no quente, ele dilata, microscopicamente falando. E no frio, ele contrai. Sim. Todos os materiais, a madeira, a porcelana, todos os materiais, até um plástico, vai ter esse coeficiente de dilatação. E o dente é como se fosse um vidro. Uhum. Então, mas assim, ele é muito... O esmalte, gente, o dente, ele é a estrutura mais dura do nosso corpo. Então, assim, não é fácil trincar um esmalte. Uhum. Mas colocar o quente e o frio ali, se for dois extremos, você acabou de morder um picolé, que tá menos 5 graus, e vai tomar um caldo de feijão muito quente, né? Uhum. Pode ser que esse quente e frio, até antes de trincar o esmalte, que é muito resistente, ele pode causar uma sensibilidade por estímulo mesmo dos neurônios ali do dente, sabe? Tá. Então, assim, é um pouquinho de mito, trincar os dentes. Pode beber o cafezinho, bebe a água. Não precisa ser água gelada, estralando. natural, Pode né? ser água É. natural. Então, Uhum. tá correto. É a melhor forma de balancear o pH e evitar algum tipo de erosão dentária, de algum desgaste. No caso de manhã, no caso, você comentou que se escovar dente logo que acordar faz mal também. Nesse caso, é um copo de água Um copo de água. e 10 minutos. 10 minutinhos, que a nossa saliva, ela tem uma propriedade chamada solução tampão. Uhum. E na química, o que é uma solução tampão? É um líquido que ele tem um sal diluído dentro dele, que esse próprio sal é o que causa o próprio ácido. Por exemplo, a gente tem bicarbonato na nossa saliva, né? Íons de bicarbonato. Então, o ácido carbônico, ele foi produzido... Ah, por que a nossa saliva é ácida? A gente mesmo produz esse ácido carbônico. Isso está na nossa saliva. Mas, em contrapeso, o próprio organismo produz ali um sal de bicarbonato, que é o mesmo composto daquele ácido, para poder balancear. Então, isso é a solução tampão. Então, quando você bebe água, você ajuda a diluir aquele sal, aquele ácido que naturalmente está na saliva, e aí não deixa fazer a reação, não deixa a bactéria ganhar ali um estímulo ali para poder atuar. Ô, Tati, em relação ao chiclete, por exemplo, eu não vivo sem. Chiclete. Chiclete é o seguinte. É calmante? Trouxe aqui de plástico aqui uma mandíbula, viu, gente? Não é real, tá? É de plástico, mas ela simula exatamente a anatomia, o formato. Isso daqui, que a gente chama de côndilo, é o que encaixa na base do crânio que faz o movimento de abrir e fechar. Uhum. Então, aqui, ó. Toda vez que eu vou abrir, então eu tenho o giro dessa fossa, a gente tem a base do crânio, vou deixar aqui para vocês verem. Então, abriu a boca, mastigou. Abriu, mastigou. Nada mais é do que uma musculação que você está fazendo. O mascar chiclete, ele não é danoso para a saúde. Porém, o encostar os dentes, às vezes o chiclete está muito fininho, então você está encostando o dente. Durante a mastigação, a gente não deve tocar os dentes, porque tem um bolo alimentar ali. Então, se você está comendo uma carne, se eu estou mastigando o lado direito, meu lado esquerdo não pode ter toque, porque está todo mundo mastigando a carne. Que horas que eu vou encostar o dente? Na hora que eu vou engolir. Então, o chiclete tem duas vias. Se ele ficar muito fininho, talvez você possa estar tendo toques que você não deveria ter.
E talvez esses toques em excesso, junta com aquele pouquinho de pH, e junta que ela atende uma cliente atrás da outra, que fica em jejum, que fica 6 horas, às vezes, sem alimentar. Então, você também vai ter um pouquinho ali de acidez ali estomacal, normal ali na saliva, aí junta que tem um refluxo, junta que rói em unha. Então, você tá entendendo que é uma soma de fatores? Dá licença, gente. Pediu licença. Vai lá buscar sua placa, Renata. Mas é Eita, isso, Tiana. é isso. Ó, gente, eu só estou ajudando, tá? Eu só estou ajudando a todo mundo a começar a identificar alguns sinais. Se a carapuça serviu, é porque a pessoa já fechou o diagnóstico, né? Próximo episódio, volta. Vamos encerrar o podcast Entre Elas. Já deu. Vamos aproveitar que ela já mostrou aqui. E aqui a gente já dá aqui olhando assim para entender a questão de implantes também. Né? Você trabalha com implantes e resina, porque às vezes a pessoa fica com dúvida, né? Resina, implante. Aham. Não, eu vou nela, eu não vou nela não, porque ela só faz implante. Não, gente. Hoje em dia, eu falo assim, a odontologia, ela tá tão abrangente, né? A gente olha um paciente como um todo. Então, não tem como. Eu sou muito integralista. Eu sou da odontologia clínico geral, raizona mesmo. Então, se o paciente tem uma perda óssea, eu faço raspagem, eu trato aquela perda óssea. Se o paciente está dor de canal, eu posso até aliviar a dor, eu encaminho para um colega que faça canal, também não dá para a gente fazer tudo. Se o paciente tem algum desgaste, além de eu fazer a resina, eu preciso ver também se a causa desse desgaste. Então, quando o paciente falta o dente, ou às vezes um dente tem uma trinca, que junto com esse mal do século XXI que eu falei do bruxismo, a gente vai entrar na hipersensibilidade também dos dentes. Então, o apertar dente, que pode ser ou não de um bruxismo, mas o apertar dentes causa sensibilidade também. Não tô dando indireta, tá, Renato? Que fique Não, claro. estou bem, graças a Deus. Aqui, mira aqui, ó. Gabi, Vanessa. Então, assim, infelizmente, tem aumentado muito os casos de pacientes que chegam no consultório com dor. A gente faz uma radiografia, não tem nada. A gente troca restauração, a gente faz dessensibilização cervical ali, aquele pertinho da gengiva ali que dói, e não melhora. Então, a gente pede uma tomografia, que é um exame que vê afundando assim no dente em 3D, e a gente descobre trincas. Então, estamos perdendo dente saudável para implante por causa de trinca. Que o apertamento, às vezes esse dente já estava um pouquinho alto. Normalmente é um dente que já tem uma restauração, que tem um metal principalmente. Então, infelizmente, o implante hoje, Gabi, ele está substituindo dentes que já foram tratados, que não estavam equilibrados, e junta com o hábito de ranger, de apertar dente, e junta com todos esses fatores, e o dente tá sofrendo trincas mesmo, né? A força vai dissipar para algum lugar. E o implante, ele veio para isso. Eu confesso que eu era muito desconfiada com o implante. Quando eu estava na faculdade, né, isso há 14 anos atrás, eu via os professores falar de implante, eu falei, gente, que gambiarra! Colocar um parafuso lá na frente, num futuro próximo, a gente vai olhar para trás e vai assim, nossa, eu não acredito que em 2000 a gente colocava parafuso em osso. Eu achava que era uma gambiarra. E aí a gente começa a estudar, a ciência tá aí para isso, né? Ver os casos e tudo. E realmente a gente vê que funciona. O titânio, né, que é a base do implante, o osso, a nossa célula, ele entende aquele porozinho do implante como se fosse um nichozinho para ele, e ele cresce, prolonga e forma osso. Então, acontece uma solda entre o implante e o osso, né? Então, assim, hoje eu acredito cada vez mais, e a gente tem cirurgias muito planejadas, guiadas digitalmente falando. A gente faz uma tomografia, faz o scanner, né? Que às vezes muita gente vê no Instagram, aquela luzinha, né? Que vai escaneando a boca do paciente. A gente consegue fazer implantes em pacientes que perderam osso até sem enxerto, com essa possibilidade de cirurgia guiada. E eu acho que é um caminho sem volta, sabe? O implante veio para ficar, veio para ajudar, veio para devolver aquilo que foi perdido, e é uma realidade. Então, não tem como eu ser especialista em implante e só fazer implante.
Quem me dera, né? Se tivesse um implante por dia para fazer. Mas não tem como, porque o meu paciente, não são todos os meus pacientes que precisam de implante. O meu paciente, ele precisa de uma limpeza bem feita, ele precisa de uma avaliação bem feita, ele precisa de uma resina bem feita, ele precisa de uma placa, ele precisa, às vezes, igual eu tenho paciente que tem um grau de bruxismo enorme. Chegou num desgaste, assim, de metade do dente. Perdeu a metade do dente rangendo. Paciente jovem, 40 anos. Profissão, piloto de helicóptero. Ele faz entre 5 e 6 pousos por dia. Então, ele levanta rangendo o dente, ele desce rangendo o dente, aperta o dente. E aquilo, a musculatura, ainda rói unha. Então, ele joga pra cá. Então, ele tem um desgaste maior do lado direito que do esquerdo. Então, assim, a hora que você junta esse fator todo, e não tem dor. E não tem dor. Não tem dor de dente, pode comer gelado, não tem nada. Por quê? O próprio organismo é muito sábio. Se ele está sofrendo um atrito, se ele está perdendo camadas, a própria polpa, ela vai recuando, que é o nervo do dente. Então, tem alguns casos que eu vou ter um desgaste severo sem dor. E ele me procurou para quê? Estética. E ele já chegou falando, olha, eu ranjo o dente mesmo, aquele sotaque paulista, né? E tem que colocar porcelana, porque se colocar resina, vai quebrar tudo. Aí eu fui devagar, fui conquistando o paciente, a gente ficou em prova todo de provisório. E, pasmem, eu equilibrei a mordida dele em resina, e ele já deve estar com uns 4, 5 meses aí de resina. Tanto é que a gente vai fazer realmente porcelanas na frente, que além disso é um paciente fumante também. Também na questão de estresse, né? Então ainda tem o tabaco ainda, né? O tabagismo ainda. E a gente vai fazer a reabilitação atrás com resinas. Então, assim, olha, se você, às vezes numa roda de dentista, você falar assim, mostrar a foto dele, eu tô reabilitando esse paciente com resina nos dentes de trás, nos posteriores, que recebe a maior carga. Você é doida? Isso aí não vai durar nada. Mas desde que a gente calibre os 4 pneus do carro, a suspensão, o balanceamento, ali, o amortecedor, ele mantém. Então, por isso que é tão difícil, né, falar assim, eu sou especialista em implante, ela só faz implante. Não, não faço, não tem como. O meu paciente não precisa só de implante, ele precisa de um raciocínio clínico ali, a todo momento. E cada tratamento é personalizado. O tratamento da Renata serve para Renata, que é a realidade da Renata, com a filha da Renata, com o marido que a Renata tem, com o hábito alimentar que a Renata tem. O tratamento para Gabi, com a profissão da Gabi, com o hábito postural da Gabi, com a rotina da Gabi, com o marido da Gabi, é o dela. Então, às vezes, o que é bom para um, nem sempre vai ser bom para o outro. Então, por isso que é tão importante a gente investigar, dar atenção. Eu acho que a odontologia hoje em dia tem tanta tecnologia ao nosso favor que trabalhar bem é só a nossa obrigação. Então, além de trabalhar bem com os recursos que a gente tem, com a informação que a gente tem que saber ouvir o paciente, tratar a causa, não é dar remédio. Se tá doendo, dá remédio e aí? Mas o que causou aquilo? E além de trabalhar bem e atuar na causa do paciente, a gente também tem que saber diagnosticar, raciocinar ali o que o paciente precisa e dar um tratamento correto aí. Você gosta de pipoca, Adoro Vanessa? pipoca, mas eu tiro... Do milho, do peruá? Não, detesto aquilo. Eu tiro até aqueles negocinhos, aqueles cabelinhos ticos ali, eu tiro. Eu sou chata. A resina dela é resistente. Não, a minha eu tiro aquilo ali tudo. Acho horrível. Dura no peroá, né? Eu falo assim, tanta tecnologia que tem, por que não tira aquela casquinha da pipoca, gente? Tinha que ter uma tecnologia para tirar a casquinha da pipoca. Mas é a graça Vanessa, da que pipoca, implicância. Pipoca tem que ser Não, assim. aquilo é horrível. Gruda no... Você tá escovando dentro 3 dias depois, você encontra a casquinha. É igual É chupamanga. verdade. Fica todo Não, a esfiaminho. casquinha da né? pipoca é o pior da pipoca. Eu adoro casquinha de pipoca, eu adoro peruá, adoro torresmo, adoro isso aquelas mesmo. balas toffs, aquelas bem duras, sabe? Sei. Adoro. Eu Eu tenho, já eu tenho tenho vários parceria com anos elas me ajudam a resistentes. pagar o aluguel todos os meses, eu tenho parceria, viu, Adorei. gente? Entenderam, né? Entendi, eu tô aqui. Gente, ela gosta. Adoro, ajuda a pagar as contas, que é a Ai, ai. beleza do consultório. Ela até manda de presente pra você. Deve que chega o Natal, aqui um brindezinho. Exatamente. A bala caramelizada. Aquela bala que foi até proibida, que todo mundo chupava, ela ia pra dentro, engasgava, menina. Soft. Soft, não é? É, ela vai Não, te não é mandar, da época tá? da Gabi, não. É uma Você não lembra dessa grandona. bala, não? Ah, você é novinha. Não, não é da É época da Gabi. verdade. Você Obrigada nunca por foi nome, né? engasgada por uma bala dessa, não? Você não teve infância, Gabi. Você não teve infância, não, Gabi? Ixi. Na minha infância eu comia era terra, barro, brincavam na terra. Ela é raiz, gente. Não, ela é não, raiz. terra também a gente comia, mas a gente engasgava, era com a bala Comia até soft. cocô de galinha, pergunta minha mãe, você vê. Nossa. Bostinho de galinha. Mas tá, você atende criança também?
Atendo algumas crianças, mas eu tenho uma parceira, a doutora Patrícia, que vai no meu consultório para estar fazendo a maioria dos atendimentos, porque senão não dá tempo, sabe? De abranger Uhum. todo mundo. A Tati Uhum. agora é equipe Tati. Equipe Tati. Então é uma exatamente. equipe completa. Multiprofissional. Exatamente. Eu Isso. precisei, sabe? Eu nunca pensei em ter clínica, mas eu precisei dessas profissionais ao meu lado. Lá hoje nós somos são 4 cadeiras, são 4 consultórios odontológicos e um de psicólogo. Tem até uma nutricionista que tá começando a atender lá. E assim, gente, eu encaminho muito paciente para o psicólogo. Muitas pessoas estão doentes, psicologicamente falando, estão precisando de atenção, né? Uhum. E eu precisei dessa equipe, porque, igual, Gabi, você chega lá hoje, que é um horário comigo. Por exemplo, se você tiver com dor no dente, vai que você tá com uma cárie muito profunda, vai virar canal. Aí você vai lá e procura, tá? Daqui 2 semanas. Você não vai esperar 2 semanas. Não, pode vir, alguém vai te atender aqui na hora. Então, assim, até isso, sabe? Ter esse recurso, tem muito dentista bom, mas aí você liga, que é um horário, você vai conseguir a agenda para 15 dias, daqui 3 semanas, né? Então, ter um ambiente ali multidisciplinar, que você vai ser atendido a tempo e a hora, que não precisa ficar esperando eu. Imagina se eu fosse pegar todo mundo, atender todo mundo pessoalmente. Então, por isso que eu tenho essas dentistas aí ao meu lado aí. Ninguém faz nada sozinho, né, gente? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Com certeza. Tati, para finalizar, a gente sempre termina com uma perguntinha. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você, quando você começou, o que você falaria? Eu iria falar, estude muito, cuidado com as distrações do mundo e nunca falte fé. Bons conselhos. Arrasou. Arrasou. Muito bom. demais. Passou tão rápido essa entrevista. É. Né? Passou, né? É um prazer enorme ter você com a gente. E se as pessoas quiserem te encontrar na rede social, onde que te encontra? Eu tenho meu Instagram, pessoal, tatiguimarães.odonto. E também tem agora o da equipe Tati Guimarães. E é a Tati mesmo, viu, gente? Eu tava até brincando com a Renata no início, quando fala Tatiane, parece que minha mãe tá me chamando assim, né? Então, pode pesquisar, eu tô no Google também, pode pesquisar lá, Tati Guimarães, dentista, que vocês me acham lá e será um prazer atender cada uma de vocês, o público, né, do Entre Elas, estarei à disposição. Bacana, show. Agradecemos a Veriane pelas maquiagens do episódio de hoje, ao nosso patrocinador oficial, Chama Burger. Para continuar assistindo aos nossos episódios, siga-nos em nossas redes sociais. Aê!